Abalos sísmicos ou terremotos, em linguagem corrente, são tremores de terra. Em termos mais específicos, terremotos são movimentos bruscos do terreno provocados por liberações de energia, geralmente causadas pelo deslocamento das placas tectônicas que fazem tremer a crosta terrestre. Caso você tenha interesse em saber mais sobre terremotos e placas tectônicas, você pode clicar no sininho aí em cima que você vai ter acesso ao vídeo anterior. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês os 15 maiores terremotos da história e os 5 maiores do Brasil. Eu sou o Matheus e você está no Metamorfose do Espaço. Para definir a magnitude de um abalo sísmico, utiliza-se a escala Richter, sistema de medição que nos fornece dados sobre a gravidade ou intensidade de um terremoto. Quanto maior a magnitude, mais forte é o sismo. Terremoto de Vallenar. Esse terrível terremoto, ocorrido há aproximadamente um século, provocou muita destruição. Seu epicentro foi na Cordilheira dos Andes e acredita-se que os tsunamis moderados que invadiram as cidades chilenas de Caldeira, Chañaral e Huasco tenham sido causados por deslizamentos submarinos. Estima-se que mais de 1.500 pessoas tenham morrido nesse desastre. Terremoto do Mar de Banda. Esse terremoto, ocorrido a 35 km de profundidade, gerou tsunamis pequenos que atingiram sobretudo as ilhas de Banda e Kai, que ficam no leste da Indonésia. A boa notícia é que, pelo menos desta vez, não houve vítimas fatais. Terremoto nas Ilhas Aleutas, de 1946. Esse terremoto traumático, cujo epicentro ocorreu nas ilhas vulcânicas do Alasca, gerou tsunamis que percorreram o Oceano Pacífico e atingiram em cheio o Havaí, quase 5 horas após o terremoto. Cerca de 170 pessoas morreram, vítimas da fúria das ondas gigantes. Centenas de pessoas ficaram feridas e muitos edifícios foram parcialmente ou totalmente destruídos. Terremoto das Ilhas Andrianov. 11 anos depois do terrível terremoto de 1946, mais um sismo sacode as Ilhas Aleutas, no sul do Alasca. Isso se deve ao encontro de duas placas tectônicas, a do Pacífico e a da América do Norte. Apesar do enorme potencial destrutivo das ondas gigantes provocadas pelo sismo, desta vez não houve vítimas fatais, apenas 2 mortes indiretas. Um avião de pequeno porte que sobrevoava a ilha de Oahu, no Havaí, caiu sobre o mar, matando o piloto e o repórter que estavam a bordo. O objetivo deles era obter boas fotos das ondas gigantes. Terremoto de Nias. Localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem 90% dos abalos sísmicos do mundo, a Indonésia costuma sofrer com terremotos com alguma frequência. O de 2005 foi sem dúvida um dos piores, matando cerca de 1.000 pessoas. O estrago só não foi maior porque, diferentemente do que aconteceu em 2004, as ondas geradas pelo tremor dessa vez foram pequenas. Terremoto do Oceano Índico de 2012. Apesar desse terremoto ter sido de grande magnitude, praticamente não provocou danos. Isso se explica pelo fato de seu epicentro ter ocorrido a 33 km de profundidade e a mais de 430 da cidade indonésia de Banda Aceh. O trauma de 2004 contribuiu para o pânico generalizado. Felizmente, dessa vez não houve tsunamis. Terremoto de Assam, Tibete. Milhares de casas e edifícios ficaram destruídos e mais de 1.000 pessoas morreram em decorrência desse forte terremoto. Houve também deslizamentos de terra, causando muitos danos a dezenas de aldeias nas colinas de Abor, no nordeste da China. Um dos episódios mais graves foi o bloqueio causado por deslizamentos de terra e posterior rompimento da barragem natural do rio Subansiri, que inundou vilas e matou mais de 500 pessoas. Terremoto nas Ilhas Hat. Apesar da capacidade destruidora desse terremoto, não houve vítimas, só prejuízos materiais. O tremor provocou rachaduras em casas de madeira da ilha
Chemia e um tsunami de 10,7 metros de altura. Houve inundações na ilha Amchica. Terremoto Equador-Colômbia. Esse terremoto, ocorrido há mais de um século, causou muita morte e destruição. Isso porque o sismo, com o epicentro na costa do Equador e da Colômbia, gerou um tsunami de efeitos devastadores, causando a morte de aproximadamente 1.000 pessoas. O tremor foi tão forte que chegou a ser sentido na costa oeste americana e no Japão. Terremoto do Chile de 2010. Os tremores duraram apenas 3 minutos, mas esse tempo foi o suficiente para causar 795 mortes. O desmoronamento de edifícios e até focos de incêndio em cidades como Concepción e a capital Santiago. De acordo com o pesquisador da NASA, Richard Gross, esse terremoto foi tão forte que alterou a rotação da Terra, reduzindo a duração de um dia em 1,26 milionésimos de segundo. Dá para acreditar? Além disso, Gross e seus colegas disseram que o eixo da Terra se moveu cerca de 8 centímetros. Terremoto de Kamchatka. Um terremoto no Oceano Pacífico provocou um tsunami gigantesco que atingiu em cheio a península de Kamchatka, na Rússia. Trata-se do maior terremoto já registrado no país. Ondas de mais de 15 metros provocaram enorme destruição e causaram a morte de mais de 2.000 pessoas. Terremoto de Tohoku. Foi o pior terremoto já registrado no Japão. As ondas gigantes, algumas delas com cerca de 40 metros de altura, atingiram velocidades impressionantes e invadiram cidades como Sendai, uma das mais atingidas pela catástrofe. Os números assustam: 15.898 mortos, 6.157 feridos e 2.531 desaparecidos. Terremoto de Sumatra, Andaman. Foi um dos terremotos mais mortais de toda a história. Estima-se que cerca de 230.000 pessoas, de 14 países diferentes, entre eles a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia, tenham morrido em decorrência desse sismo, que gerou ondas com mais de 30 metros de altura. Grande terremoto de 1964 no Alasca. O epicentro foi a região central do estado norte-americano e, segundo registros oficiais, o tremor durou mais de 4 minutos e 38 segundos. Foram 139 mortes. Terremoto no Chile de 1960. Situado no temível Círculo de Fogo do Pacífico, o Chile é o país sul-americano que mais sofre com terremotos, e o pior de todos foi, sem dúvida alguma, o de 1960. O maior terremoto já registrado matou aproximadamente 2.000 pessoas, a maioria na cidade de Valdívia, e feriu outras 3.000. Milhões ficaram desabrigados. No Brasil não se tem registros de terremotos de grande magnitude, mas aqui estão os 5 maiores terremotos do Brasil. Em quinto lugar, nós temos o terremoto de João Câmara. O ano de 1986 não sairá tão fácil da memória dos moradores de João Câmara, município que fica no interior do estado do Rio Grande do Norte. Foi uma sequência de tremores, sendo que o primeiro deles, de magnitude 4.3, foi sentido no dia 21 de agosto. Mais 2 abalos ocorreram em setembro, mas o mais forte de todos, de intensidade moderada, aconteceu no dia 30 de novembro, chegando a causar danos em algumas construções. Ninguém se feriu. Terremoto de Pacajus. O maior abalo sísmico das regiões Norte e Nordeste ocorreu em Pacajus, sendo sentido num raio de 600 quilômetros. Apesar de ninguém ter morrido, casas foram danificadas e houve focos de incêndio. Há registros de que pessoas ficaram levemente feridas. Em terceiro lugar, temos o terremoto de São Paulo. Não faz muito tempo que houve um terremoto em São Paulo. O epicentro foi a 215 quilômetros da costa do estado e o tremor durou apenas alguns segundos. Reflexos foram sentidos no estado do Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Houve relatos de rachaduras em construções, mas ninguém se feriu. Em segundo lugar, nós temos o terremoto no Acre e no Amazonas. Esse terremoto, considerado forte, ocorreu numa região pouco povoada,
425 quilômetros ao norte da capital do Acre, Rio Branco. Por isso não há registros de danos materiais ou vítimas. Dependendo do local onde ocorrem, mesmo terrenos menores podem ser mais destrutivos. É o caso do terremoto de Caraíbas, comunidade rural no norte de Minas Gerais. O abalo de magnitude 5 ocorrido em dezembro de 2007 destruiu casas, feriu 6 pessoas e matou uma criança de 5 anos. É o único caso de morte provocada por terremoto de que se tem notícia no Brasil. E em primeiro lugar, nós temos o terremoto de Porto dos Gaúchos. A 644 quilômetros de Cuiabá, capital matogrossense, ocorreu o maior terremoto registrado em solo brasileiro. O que explica este e outros sismos ocorridos na região é uma falha geológica que facilita a ocorrência de tremores mais fortes. Pelo fato de a região ser pouquíssimo povoada na época, não houve vítimas. E esse é o vídeo de hoje. Caso tenham gostado, deixem o gostei aí embaixo e comentem aí qual foi o terremoto que mais impressionou vocês.